Glória a Deus. Meus irmãos, com alegria recebam a paz do Senhor. Graças damos a Deus, porque Deus é bom. E sua misericórdia dura para todo sempre. Sou grato a Deus por nos confiar mais uma vez a oportunidade de estarmos com os irmãos, segundo a vontade de Deus, ministrada ao coração do pastor Fábio. Deus continue abençoando grandemente a vida do servo do Senhor, o anjo que Deus colocou nessa igreja para cuidar, para apacentar e ensinar este povo. Que Deus abençoe pastor Fábio, sua família e o ministério, bem como toda a igreja, aos obreiros, ministros, a todos, sem qualquer acepção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor José sempre muito bem receptivo com a pleia de obreiros que tem aqui, na ausência do pastor Fábio, sempre nos recebe muito bem. Deus abençoe pastor José, de uma maneira especial também. Meus irmãos, eu tive um dia hoje um pouco corrido, e me faltou bastante tempo para nós prepararmos algo com mais propriedade à igreja. Mas eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 22, versículo de número 15. Extrairemos algumas lições desta passagem, uma passagem singular, mas que tem uma parte fundamental descrita no mesmo livro de Isaías, a partir do capítulo 36. Mas estaremos lendo aqui o 22, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sempre bom. Glória a Deus. Tá. Glória a Deus. Quero agradecer também minha filha, que sempre me acompanha na ausência também da minha esposa, jovem João Marcos. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Tem bastante amigos aqui. Se eu for ficar falando o nome, vou acabar não pregando, mas receba o meu abraço, tá bom? Gabriel, a jovem. Versículo 15 diz assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: anda, vai ter com Sebna, este administrador, o mordomo, e dize-lhe: o que é que fazes aqui? E quem te deu permissão para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em um lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha morada para ti mesmo? Cuidado, o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte, e seguramente te agarrará. Ele te enrolará como uma bola e te atirará em um país espaçoso. Ali morrerás e ali permanecerão os carros da tua glória, ó tu, opróbrio da casa do teu Senhor. Demitir-te-ei do teu posto e te arrancarei da tua posição. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei
como um prego num lugar firme, como um trono de honra ele será para a casa de seu pai. Nele será pendurada toda a glória da casa de seu pai. Os renovos, os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica conhecida de alguns, porém desconhecida de outros. É bem verdade que o texto refere-se a duas personagens aqui. O primeiro é Sebna, o segundo é Eliaquim. Ambos aqui nos trazem uma história interessante, pois esses personagens, eles estão dentro do contexto do reinado do rei Ezequias. E aqui nós vemos que essas duas personagens têm uma tipologia, aonde Sebna representa o inimigo, representa, até mesmo posso usar o termo aqui para melhor compreensão, representa Lúcifer antes da sua queda, e Eliaquim representa o Messias, o nosso Cristo. Olhando dentro deste texto, nós vamos ver e aprender, aqui extraindo algumas lições, que existe algo contido para a vida daquele que é chamado, vocacionado, para aquele que é elegido de Deus, para aquele que recebe de Deus ou de Cristo Jesus o ministério. Pois Sebna aqui significa vigor, o nome Sebna significa juventude. E aqui, olhando dentro desta ótica, nós vemos que aqui traz o conceito da imaturidade. Por isso, Sebna é o seu nome de origem egípcia. E assim sendo, entrando dentro da literalidade do texto, nós vamos perceber que Sebna, de origem egípcia, é encontrado pelo rei Ezequias. E sendo encontrado pelo rei Ezequias, o mesmo vai cair na graça do rei. E o rei, achando graça aos seus olhos, o traz para dentro de Jerusalém. Isso aqui nos tipifica também o tipo do pecador redimido pelo rei. Existe toda aqui uma linguagem tipológica, mas não dá para nós tratarmos acerca de toda esta linguagem. Mas entenda que o rei olha para este e o traz para dentro de Jerusalém. Trazendo este para dentro de Jerusalém, ele vai mudar as vestimentas dele. Não bastando mudar as vestimentas dele, ele também agora vai revesti-lo. Isso aqui é interessante, porque todos nós, ou a grande maioria, ou a grande parte da igreja, foi encontrada e achada pelo rei em alguma localidade, em algum beco, em algum valado, ou até mesmo resgatado do Egito, que é uma figura mundana ou do mundo. Então, uma vez assim achados pelo rei, fomos trazidos para dentro de Jerusalém. Aqui uma linguagem cuja qual faz uma alusão ao âmbito espiritual da graça, da salvação, ou até mesmo, como podemos falar, do jardim de Deus. Então, assim sendo, fomos achados, fomos trazidos para dentro dessa realidade, chamada aqui dentro do texto de Jerusalém. Tivemos as nossas vestimentas mudadas. E tendo as nossas vestimentas mudadas, o rei viu algo em Sebna. O rei viu algo em nós.
E vendo algo em nós, este algo é a capacidade de poder exercer algo dentro de Jerusalém, ou dentro do próprio ministério, ou dentro do próprio reino. Porque aqui nós estamos falando de Jerusalém, estamos falando do rei Ezequias, que é um dos reis conceituados aqui do reinado, da sucessão, na verdade, do rei Davi, que é um rei que trouxe uma grande reforma para Jerusalém, fortaleceu seus muros, estabeleceu reservas de água, fez algumas escavações para um período, na verdade, de guerra, onde ele escava sobre a rocha e faz ali como um duto, como uma caverna, para que, por fim, o povo pudesse ter uma localidade de escapatória num período de extrema guerra. Assim sendo, observe que este rei traz Sebna, muda suas vestimentas. Ao mudar suas vestimentas, ele vai revesti-lo de uma túnica. Este revestimento, ou revesti-lo de uma túnica, na verdade é uma separação para um exercício dentro do próprio reino, para uma função dentro do próprio reino. Então observe que esse revestimento é chamado de túnica. Então Deus dá a ele uma túnica que vai destacá-lo dentro do reino. Não é a túnica que José recebeu, mas aqui é uma túnica que nós podemos até interpretá-la como uma túnica ministerial, porque vai dar a Sebna acesso e liberdade dentro do reino. Se a igreja hoje, se a igreja da pós-modernidade compreendesse um pouco da liberdade que eles têm dentro do reino, eles entrariam nas repartições do reino, do palácio, nos cômodos, e eles usufruiriam, na verdade, de tudo aquilo que o reino pode nos proporcionar. Me entenda isso aqui. Por isso que a igreja hoje, da pós-modernidade, deixou de orar do jeito que orava antes, deixou de andar no mundo espiritual como andava antes. Então, quando a gente anda no mundo espiritual, viaja, podemos dizer assim, no mundo espiritual, nós entramos no reino de Deus por meio da oração, por meio da nossa espiritualidade e comunhão para com Deus através do Espírito Santo. Então observe que falar hoje uma linguagem espiritual, tratar desses assuntos hoje, parece ser inalcançáveis para algumas pessoas. Porém, entenda aqui o sentido do texto, porque na literalidade aqui o rei dá para ele a liberdade. Primeiro, o rei vai revestir ele de uma túnica. Esta túnica vem acompanhada, na verdade, de um cinto. Esse cinto é chamado de talabarte, é chamado de boldrié, e este cinto é um cinto a tiracolo, que vem por cima da túnica. E este cinto, na verdade, tem dois ambientes, aonde se porta a espada e aonde se tem também o lugar para carregar a haste da bandeira. Então observe o que o texto está descrevendo, que o rei aqui vem, resgata Sebna, vocaciona ele, traz ele para dentro do reino, muda a vestimenta dele, não se contentando em mudar só a veste dele, dá uma túnica, ou reveste ele com uma túnica diferenciada no reino, dá ele um cinto chamado de talabarte ou bodrié, que é um cinto que vem com um porta-espada e também um porta-haste de bandeira, porque todo crente precisa entender que ele está vestido e revestido e tem o cinto. Todo crente precisa ter esse cinto. Para quê? Para carregar a espada, porque crente que não tem espada precisa ter a espada. Espada é uma alusão à palavra, e todo crente que tem espada também precisa ter bandeira. Por quê? Todo crente chamado, separado, vocacionado, capacitado para algo no reino, na congregação dos santos, ele precisa entender que independentemente da luta, da prova, dos vales, dos cativeiros da vida,
das adversidades da vida, ele sempre vai carregar a bandeira, e a bandeira que ele carrega é a bandeira declarando no mundo espiritual, aleluia, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que quem é chamado por Deus, ainda que tenha tristezas nessa vida, ainda que passe por angústias nessa vida, mas ele sempre vai arvorar a bandeira da vitória, glorificando a Deus em tudo. Então observe, ele tem vestimenta, ele tem revestimento representado pela túnica, ele tem um cinto, ele tem espada, ele tem a haste da bandeira, mas ele vai receber sobre os ombros as chaves de Davi. Estas chaves aparecem 3 vezes na Bíblia Sagrada. Em toda a jornada e ministério do rei Davi, ou do seu reinado, nós não vemos essa chave aparecendo, mas nós vamos ver essa chave aparecendo aqui em Isaías capítulo 22, a partir do verso 15. Nós vamos ver essas chaves aparecendo em Mateus capítulo 16, versículo 19, e nós vamos ver essa chave sendo retomada por Cristo no livro do Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 8, porque se existe alguém que abre porta no reino, este alguém é Cristo. Eu vou melhorar: se tem alguém que abre todas as portas no reino de Deus, aleluia, este alguém é Jesus Cristo. Por isso que Apocalipse capítulo 3, versículo 8 está descrito lá, está dizendo: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, cuja qual ninguém, absolutamente ninguém, a pode fechar. Entenda, a primeira porta que ele abre é a porta da salvação. A segunda porta e as consecutivas são as portas que nós precisamos descobrir. E de que maneira? Andando através da oração e entrando no reino de Deus pelas portas. Oh, glória a Jesus. E eu acho interessante porque lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, João vai receber essa proposta. Porque do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Apocalipse, João tem uma visão. Não se sabe dizer ao certo se é na terra ou se é no cosmos ou nas regiões celestiais, mas a visão do céu ele passa a ter agora a partir do capítulo 4, porque quando ele ouve uma voz, a voz olha para ele, ele levanta os olhos, a voz fala para ele e diz: sobe para cá, porque ele levanta os olhos e vê uma porta aberta no céu, e a voz diz para ele: sobe para cá, e ele começa a ter visões do que é o reino de Deus. Tudo bem, a linguagem do livro do Apocalipse é simbólica e tem algumas dificuldades na sua interpretação, mas as simbologias que estão contidas no livro do Apocalipse é para mostrar o tamanho da grandeza infinita do reino de Deus para o seu povo. Por isso que o intelecto humano jamais poderá compreender a grandeza, a riqueza do que é o reino de Deus para a vida do povo do Senhor. Oh, glória a Jesus. Então olha o que ele recebe. Ele recebe aqui túnica, cinto, espada, bandeira, e ainda recebe as chaves sobre os seus ombros. As chaves que recebe não é na palma da mão. As chaves que recebe é colocada sobre os ombros. Por quê? Porque na época nenhuma chave era do tamanho da nossa chave, que a gente podia pegar um molho de chaves e colocá-la na palma da mão ou enfiá-las dentro do bolso ou no bolso do paletó, como quer que seja. Mas as chaves da época eram chaves grandes, cujas fechaduras podiam caber ou comportar a mão de uma pessoa. Por isso que ao ler Cantares, capítulo de número 5, quando o amado coloca ela dentro de um ambiente fechado, chamado casa, no capítulo 5 de Cantares, ela vai descrever que ele punha a mão na fechadura da porta, para abrir a porta. Oh, glória a Jesus, porque a chave da época era grande. Então olha o que o texto está nos transmitindo, que se alguém quiser portar ou carregar
as chaves do reino, precisa sentir o peso da responsabilidade no seu corpo, porque ninguém abre portas dos céus com facilidade. Alguém, para abrir a porta do céu, precisa, primeiro, estar vestido; segundo, revestido; terceiro, muito bem armado e equipado por Deus; e depois receber as chaves para poder ter acesso e liberdade em todas as repartições do reino. Então, quando eu vejo isso, eu vejo também uma lição, porque Sebna aponta para uma classe de crente. Sebna aponta para uma classe de ministros, de obreiros, de crentes. Então, o que é isso? Porque Sebna significa juventude, significa vigor. E nós sabemos que nós, na nossa juventude, a gente achava que tínhamos razão em tudo. A gente sempre dizia para o pai: o senhor não sabe de nada, eu sei de tudo. Mas entenda, por isso que aqui eu vejo a precipitação, na verdade, daquele que é imaturo ao receber algo no reino. Aqui está uma lição para nós, e eu preciso que você me entenda, porque ele aponta para uma classe de crentes. Por quê? Porque olha o que ele vai fazer. Ele recebe tudo isso e ele tem liberdade no reino. Você consegue entender isso aqui? O rei olhar para alguém, o rei olhar para você, te separar dentre todos que estão dentro de Jerusalém e dizer: eu achei graça em você, então eu vou te revestir de túnica, vou dar o cinto, vou dar a espada, vou te dar a bandeira e ainda vou colocar as chaves do meu reino sobre os seus ombros. Você consegue entender isso aqui? Só faz isso aqui quem tem confiança no outro, irmão. Aleluia. Porque eu, para receber alguém na minha casa, existe todo um parâmetro, não é verdade? Existe todo um procedimento. Ninguém que conhece alguém pela primeira vez já vai abrindo a porta da sua casa para esta pessoa. E ainda que abra a porta da sua casa para um desconhecido, você, o máximo que você pode trazer é ele até o quintal. Se for alguém de maior responsabilidade, ou vier com uma carteirinha ou um crachá mostrando que é uma prestação de serviço, seja lá de qual área ou de qual circunstância que for, a gente abre a porta da nossa casa, mas a gente está ali acompanhando junto, não é? Porque nos traz a desconfiança. Mas olha o que o texto está dizendo, que o rei dá total confiança para Sebna, e ele pode entrar em qualquer cômodo do reino, em qualquer repartição do reino. Você não está entendendo, mas eu vou continuar explicando isso aqui para você, porque olha o que Sebna vai fazer. Ele tem liberdade para entrar em todos os acessos do reino, entrar em todas as portas que lhe forem visíveis e oportunas. Mas sabe o que ele vai fazer? Diz o texto, pela repreensão que está contida aqui dentro do texto, que ele vai para a sala do tesouro. Ele entra na sala do tesouro do rei. E o que ele faz? Ele pega ouro, ele pega prata, ele pega, usurpa de joias preciosas, de tudo. E sabe o que ele faz? Ele tira do reino e leva para fora. Tira do reino e leva para fora. Sabe o que ele faz? Ele compra um campo para ele. Só que o campo que ele compra é onde tem uma montanha. E na montanha tem uma rocha. Nessa rocha ele se utiliza de ferramentas. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai cavar na rocha. Ele vai fazer uma caverna na rocha. Deus, segundo aqui, conforme está descrito em Isaías capítulo 22, vai usar Isaías para dizer: você está cavando sua própria sepultura, porque o reino de Deus não é ouro, não é prata, não é joia preciosa. O reino de Deus é graça, é amor, bondade, benignidade, é salvação, é vida eterna com Cristo. Porém, o que ele faz? Ele entra dentro, tira das riquezas que está dentro da sala do tesouro e começa a cavar na rocha. Começa, por quê? Como que era na época quando alguém tinha muitas riquezas? Esse alguém comprava um vaso, muitas das vezes, conforme o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 vai descrever, que alguém comprava um vaso grande, ou quando não, comprava uma arca de madeira pequena e colocava seus tesouros dentro, comprava um campo, um terreno, cavava naquele lugar e enterrava suas riquezas lá.
Então observe que o que Sebna está fazendo é de acordo com o costume da época, porém ele está fazendo para o seu próprio mal. Então ele toma tudo que tem dentro da casa do tesouro e leva para cavar sua sepultura em um lugar alto. Só que quando ele está cavando lá, Deus está vendo tudo, Deus está observando tudo. Por quê? Pastor, o que isso tem a ver com a nossa realidade? Simples. É só a gente observar, é só a gente notar que hoje nós vivemos mais para as riquezas do que pela misericórdia de Deus. Hoje a gente vive mais pelos bens materiais, pelas necessidades que temos, do que pelo amor, do que da partilha de bens. Então observe que hoje alguém que é separado para o ministério, se é chamado para cantar, se é chamado para pregar, aí bastou pregar uma vez, se dar bem na pregação, Deus usou ele na pregação, aí ele diz: agora o negócio vai bem. E aí começa a dar valores no ministério dele. Não, porque para mim sair daqui é tanto, é 1.000 e pouco, é 2.000 reais. E pessoas vão angariando riquezas às custas da igreja. E aí você acaba vendo que, me perdoe, mas acabam se tornando profissionais da fé. Ou seja, já não pregam mais pelo amor. Porque eu preciso explicar isso, que pregador que aparece para pregar, ele precisa entender que naquele momento ele deixa de ser a noiva para se tornar amigo do noivo. Conseguiu entender isso aqui? Então, como assim, pastor? Me explica isso. Porque você passa tempos orando, preparando o sermão, preparando uma mensagem, porque ninguém chega aqui pregando de qualquer jeito. Pelo menos você se separou, você orou, você leu o texto, você examinou as escrituras, você adquiriu o conteúdo para poder trazer. Então, se você orou, então você perguntou para o noivo o que é que o noivo queria falar com a noiva. Então naquele momento que você vai ministrar, você já não é mais a noiva, mas você é amigo da noiva. Então o noivo vem, fala com o amigo, e o amigo, que é o transmissor da palavra e da vontade do noivo, vai transmitir aquilo que a noiva quer ouvir. Então, se você é amigo do noivo, não queira tirar aquilo que é da noiva, receba com graça aquilo que o noivo quiser te conceder. Oh glória! Por isso que aí vai pregar 2.000, 3.000 reais, vai trazer um conjunto que canta, ou um grupo famoso 10, 20 mil reais. E aí tome na lã da ovelha. Quando não é a lã, é o couro da ovelha, para acabar com as ovelhas. E aí fica uma carga pesada demasiada. Pastor, o que o senhor está dizendo? É o que Sebna fez. Porque entendendo esse texto hoje, me entenda isso aqui, entendendo esse texto hoje, se eu recebesse essa oportunidade, entendendo o texto, hoje, recebesse as chaves no meu ombro, sabe qual porta que eu ia abrir? Não era nem a porta da sala do tesouro, eu abriria a porta da sala do trono. Oh glória! Para quê, pastor? Para ficar lá aos pés do rei, agradecendo a ele. Por quê? Porque eu não era nada, eu vivia no Egito, mas ele me achou no Egito e me trouxe para cá. Oh glória! E não era ouro nem prata que poderia me corromper, porque a salvação não é ouro, não é prata, era pura gratidão, que eu ia abrir a porta da sala do trono, ia fazer conforme os 24 anciãos, oh glória, e quando ele se manifestasse, eu pegaria a túnica, tiraria, faria que nem Davi, tiraria a túnica, tiraria a coroa, tiraria tudo e me prostraria aos pés dele, dizendo: digno é o Cordeiro, digno é o Senhor. Eu passaria tempos e tempos prostrado, agradecendo a ele, porque eu não era nada, e se eu estou no reino hoje, é por causa dele, e é por ele, e é para ele. Oh glória a Jesus! Mas aí o que ele faz? Pega o que está dentro e vai cavar sua sepultura em lugar alto. Aí Deus viu, Deus viu e disse: ô Isaías, levanta, vai lá, vai ter com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: o que é que tu fazes aqui? Ó, essa pergunta cabe a nós. O que é que nós viemos fazer aqui? Porque é um evangelho sendo pregado aí. Vem para a igreja, porque Deus muda a tua história financeira.
Vem para a igreja porque Deus te dá casa. Eu creio, Deus dá casa, creio. Mas o que disse Jesus em Mateus 6, a partir do verso 25? Buscai, ou 33 para ser mais exato, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas te acrescentarão, Senhor. Então entenda isso aqui. Então ninguém vem para a igreja para mudar sua vida financeira. A gente vem para a igreja para receber perdão de pecados. A gente vem para a igreja para receber vida eterna. Oh, glória a Jesus. Ninguém vem para a igreja para receber ouro ou prata. Mas olha o que a pergunta que nos cabe é essa: o que fazes tu aqui? Isso é interessante. Que fazes tu aqui? E que vieste fazer aqui? Cavando a tua sepultura em um lugar alto, ó, cinzelando na rocha morada para ti mesmo. Aí Deus vem com uma repreensão na boca de Isaías, dizendo: do jeito que você subir, você vai descer. Isso aqui é doído demais para nós, irmãos, porque quando o coração do homem se atém, se prende às riquezas dessa vida, então ele já passa a estar distante de Deus, ou do rei, como quer que seja, e de seu reino. Mas olha o que Isaías começa a dizer para ele: cuidado, o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte. Essa força aqui não é física, é a força de autoridade que ele tinha no reino, porque ele tinha acesso livre em todos os lugares. Irmãos, se eu for tratar desse assunto aqui, vai doer em nós, vai doer em todos nós que não éramos nada, e hoje, se temos uma posição, se galgamos uma posição, nos achamos fortes só porque ganhamos nome, só porque ganhamos o título, achamos que porque cantamos, porque pregamos, porque regemos, porque estamos à frente do departamento, que a gente tem poder e autoridade para fazer ele acontecer. Não, o texto está dizendo: cuidado, o Senhor te arrojará, ó homem forte. O Senhor fará você rolar como uma bola e te atirará num país espaçoso, e ali morrerão os carros da tua glória. Olha o que Deus está dizendo, porque a figura do que nós vemos de Sébina é um contraste da nossa realidade. Eu vou ser ousado em dizer isso. É um contraste daquilo que nós somos, porque ninguém está na igreja em busca de riqueza. A riqueza que a gente está buscando é a riqueza do reino, uma eternidade com Deus. Porém, quer ver um contraste disso aqui? Pega Sébina e compara com Ester. Pastor, o que tem a ver os dois textos? Simples. É só você pegar o período da preparação, porque Sébina é aquele camarada que tem acesso dentro do palácio, em qualquer porta. Em qualquer porta. Pega esse contraste aqui. Sébina com Ester. Por quê? Ester, até então, o nome dela a princípio era Radassa. Porém, seu parente muda o nome dela para omitir, para ocultar a sua origem, que era judia. Então, o nome dela muda para Ester. De Radassa muda para Estrela. Aí olha o que o texto diz: que o rei destitui Vasti da sua posição e manda buscar moças virgens, puras, nas 127 províncias. Aí trazem todas as moças. Todas as moças entram no reino. Olha isso. Todas as moças entram no reino. Porém, tem 7 eunucos. 7 eunucos. Quantos eunucos? Isso aqui faz uma alusão, na verdade, aos 7 anjos descritos na igreja do Apocalipse. Então observe: 7 eunucos. Das 127 províncias sobram 7 moças, com 7 eunucos. Mas olha que interessante, do Velho Testamento, 6 moças vão ser preparadas juntamente com Ester, com banho de especiarias, toda uma estética, banho de rosa, aquela coisa toda. Entenda, as 6 moças com 6 eunucos, os 6 eunucos olham para elas e dizem assim: ó, vocês ainda não têm acesso livre nas portas aqui, no reino, porque vocês ainda não foram escolhidas pelo rei, mas vocês tomaram banho de vocês, se prepararam. Aí os 6 eunucos olham para 6 moças, me entenda, e diz para elas: vem que eu vou levar vocês em uma repartição do palácio, do reino.
E qual era? A sala do tesouro. Quando as 6 entram na sala do tesouro, uma põe colar, outras põem brincos, outras põem pulseiras e outras vai colocando bracelete e vão se enchendo de ouro, de joias, de tudo. Aí quando cada uma delas, está no texto, quando cada uma delas vão se apresentar ao rei, o rei só vê o ouro. Quando o rei vê o ouro e as joias preciosas, aí o rei diz: tudo que está no seu corpo me pertence. E tudo que o rei queria ver era a beleza delas. Oh glória! E o rei vai só rejeitando. Aí Harbona, que era o chefe dos eunucos, gostou e se agradou de Esté. Quando chegou a vez de Esté, ele olhou para Esté e disse: Esté, quer ser escolhida? Não faça o que a maioria está fazendo. Não entra na sala do tesouro, porque o tempo da preparação você já passou e você já fez. Então vai com a beleza daquilo que você tem. Você não precisa de ouro, de joia, de pedras preciosas para agradar o rei, porque tudo que está no corpo delas pertence ao rei. Então vai com aquilo que você tem. E o que é o que eu tenho? O que eu tenho é a minha essência, é a minha beleza, é aquilo que eu nasci para ter. Oh glória! Por isso que o rei olhou para ela e só viu nela o que? Beleza, pureza interior. Não viu um brilho de joia, de ouro no corpo dela. Por isso que o rei estendeu o cetro a ela e diz: é essa que eu escolhi para ser a minha esposa e a minha rainha. Oh glória! Você consegue entender o contraste? Então, se tem alguém que precisa ser aceito pelo rei, não é com ouro, não é com prata, vem com essência, vem com preparação. Quando você vier apresentar-se ao rei, traga alguma coisa para o rei. Vem com essência de adoração, vem com essência de louvor, vem com essência, aleluia, de celebração. Sempre traga alguma coisa. Não pense você: não, hoje é dia de entregar o dízimo. Muito bem, a igreja precisa, a obra precisa, mas acima do dízimo, o que Deus mais precisa ver é a essência do teu corpo emanando no meio da igreja, em gratidão e em louvor a Deus. Oh glória a Jesus, oh glória ao nome de Jesus. Porque tem gente, só porque é rico e empresário, acha que pode comprar posição na igreja. Pois deixa eu te dizer alguma coisa: se encostar um caminhão de dinheiro na porta da igreja e você falar: isso aqui é o meu dízimo, é a minha oferta, se com aquela oferta não vier o seu coração e uma essência de Deus, Deus faz isso para a tua oferta. Aleluia. Se nós não trouxermos algo com o coração para Deus, se o nosso coração e a nossa alma não vier com a oferta que a gente tiver que apresentar a Deus, Deus rejeita a nossa oferta. Aleluia. Por isso que Deus diz aqui, dentro desse texto, é uma lição para nós, que Deus demite ele do ofício. Tira a túnica, tira o talabarte, tira tudo, porque Deus deu a ele uma oportunidade. Me entenda isso aqui: Deus deu uma oportunidade, vestiu, revestiu, deu cinto, deu espada, deu bandeira e ainda colocou as chaves sobre os seus ombros e disse: você tem liberdade. Aí a liberdade que ele tem dentro do reino, ele se aproveita da liberdade que ele tem no reino para enriquecer. E isso não agrada ao rei, porque ele está cavando sua própria sepultura. E aí Deus faz o quê? Diga para ele que a partir de hoje ele está demitido do ofício dele, e que eu vou atrás de outro melhor do que ele. E o nome dele é Eliaquim, que significa: o Senhor levanta, o Senhor exalta, o Senhor ergue. E aí Deus vem e reveste Eliaquim, e aquilo que estava no corpo de Sebna, ele coloca sobre o corpo de Eliaquim e diz: agora é com você, oh glória. Aí, olha o detalhe do acréscimo que Deus dá a Eliaquim: fincá-lo-ei como a um prego em um lugar firme. Alguém pode me dizer qual é o lugar mais firme que um prego pode ser pregado ou fixado?
Aí alguém vai me dizer, pode ser uma madeira para nós hoje, né, peroba? Porque um prego para entrar na peroba hoje dá trabalho, não é verdade? Quem sabe disso, quem entende disso, na verdade sabe do que eu estou dizendo. Então, olha o que Deus está dizendo. Além de eu dar o revestimento da túnica, do cinto, da espada e do talabarte, eu vou fixar você como um prego em lugar firme. E qual é o lugar mais firme que um prego pode ser fixado? Não é na madeira, porque um dia a madeira vai envelhecer, um dia a madeira pode estragar, cupim pode entrar na madeira e acabar com a madeira, e o prego pode ser tirado. Mas o melhor lugar que um prego pode ser fixado é numa rocha. Aí alguém vai me dizer, pastor Elton, mas um prego não pode ser fixado numa rocha. Não, é porque você não conhece o Deus da Bíblia, que Jeremias vai dizer que ele tem a mão como marreta, ô glória. E quando ele quer fixar o prego em algum lugar, ele vem com a mão e vai batendo. E você já viu alguém batendo prego? Aleluia. Então imagine a mão de Deus fixando você em algum lugar. Labaracia delemaio. Por isso que na nossa vida, no nosso ministério, ministros e obreiros, a todos que têm funções na igreja, por isso que Deus vai batendo na gente. Nós somos o prego, e Ele vai batendo. É uma linguagem figurada dentro do texto, mas olha que interessante, Ele vai batendo. Conforme Ele vai batendo, aí você já viu que tem hora que o martelo resvala no prego e ele entorta? Aleluia. Aí a hora que o prego entorta diz, não vai dar. Aí vem Deus, endireita de novo e começa a bater de novo. Está começando a entender, não é verdade? Aí vai batendo e entorta para o outro lado, e Deus diz, não, eu te escolhi, eu vou te fixar. Você vai entrar na rocha, a rocha é Cristo, então vai ser fixada. E vai entrando, e vai entrando. E um prego fixado por Deus, eu quero ver quem é que arranque o prego que Deus fixou. Por isso que eu digo, quando é Deus quem levanta, Deus prepara, Deus capacita, Deus instrui, Deus alicerça na sua palavra. Pegou Mateus capítulo 7, versículo 26, a quem vou assemelhar? O homem que ouve e pratica as minhas palavras. É o homem prudente que fez o quê? Edificou a sua casa aonde? Sobre a rocha. E uma casa fundamentada, fixada na rocha, não tem quem arranque essa casa da rocha. Agora imagina um prego fixado na rocha, não tem quem tire o prego. Mas o texto está dizendo, e há de ser que quando chegar o dia, o prego será arrancado daquele lugar. Está falando do arrebatamento. Quando chegar o tempo certo, a hora certa, o prego que foi fixado em lugar firme será arrancado, oh glória a Jesus. E os vasos que estavam dependurados nele, os renovos, as taças menores, está falando de tudo no meio da sua família, no meio da sua parentela. Se Deus te levantou, tem alguém pendurado em você, porque foi Deus quem te fixou para sustentar a vida de alguém. Fique de pé comigo, por favor. Labai otere calacia. Você quer ver o que é liberdade na casa? É só olhar para a sua casa. Sua casa tem todas as portas abertas, todas. É só tomar um exemplo disso. E a gente anda dentro da nossa casa, pastor Fábio, e a gente não entende qual é a mensagem do reino para nós. Porque na nossa casa tem cozinha, tem sala, tem banheiro e tem quarto. Outros lugares tem varanda, e aí vai, dependendo do tamanho da casa. Mas os cômodos primordiais é cozinha, sala, quarto e banheiro. Você já viu que são 4 repartições diferentes? E você já viu que da entrada de fora da casa para dentro da sua casa só é um caminho? Não existe 2 caminhos que te traz para dentro da sua casa? Então isso aqui é uma mensagem do reino para nós. Como assim, pastor? Porque é um portão só que tem na sua casa, e um portão que te leva a um único caminho para dentro da sua casa, e que vai te levar para todas as portas. Isso aqui tudo é uma mensagem do reino.
Oh glória, porque a porta principal é a porta de entrada, é a porta da moradia, que aponta para a porta da salvação. E uma vez que você entra pela porta da salvação, você passa, dependendo da casa tem garagem, dependendo da casa tem um jardim na entrada, e você vai indo para o lugar mais íntimo dentro da casa, e vai entrando. E aí quando você tem a liberdade, você entra dentro da casa, e todas as portas dentro da casa te são abertas, porque você é residente, você é habitante. Você não entendeu, mas tudo bem, fecha os teus olhos. Quero orar por você. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Oh glória. Não sejamos como muitos que se perderam no caminho por conta de ouro e prata. Não sejamos como os modernistas que estão se perdendo, abrindo mão de serem verdadeiramente amigos do noivo para serem conquistadores da noiva. Deus nos chamou para sermos como Eliaquim. Deus nos chamou não é para sermos como Sebna, mas como Eliaquim. E entenda, você tem liberdade no reino. Se você entendesse essa mensagem, você não fazia campanha de porta aberta. Se você entendesse essa mensagem, você não participava dessas campanhas de portas abertas. Porque a maior porta já está aberta. É você que precisa entrar através da oração. Não é ninguém que tem que orar para você dizendo: eu vou orar para Deus abrir a porta. Não, todas as portas já te são abertas. É você que tem que vir pelo caminho. Ande pelo reino, vem. Ande pelo reino. Saia da carne um pouco, saia da materialidade um pouco. Anda na oração, caminha na oração, viaja na oração e entra pelo reino, e você vai ver quantas coisas boas o reino pode te oferecer. Oh glória, Senhor meu Deus e Pai, eu quero te louvar, bendizendo ao teu nome, engrandecendo-te na beleza da tua santidade, na magnificência, Senhor, e na virtude de teu poder, ó Deus. Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite e ouvirmos, ó Deus, a tua mensagem, a tua palavra. Agora, Jesus, abra o nosso entendimento de uma forma melhor, de uma forma plena, para que a gente possa desfrutar deste conteúdo que é a tua palavra. Nos faz andar no mundo espiritual, nos faz viajar dentro do reino. Senhor, nós não queremos entrar na sala do tesouro. A nossa maior alegria é poder entrar naquele grande dia na sala do trono e nos curvarmos diante da sua presença. Então, Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos nessa noite. Renova-nos, revigora-nos, restaura-nos. Senhor, nos conduza ao caminho novamente, e que dentro das nossas casas, das nossas residências, que possamos compreender melhor esta mensagem do reino, que possamos compreender melhor, ó Deus, as repartições que nos são abertas por intermédio das chaves que estão, Senhor, sobre os seus ombros, estão nas suas mãos, Jesus. Então, Senhor, começa a abrir agora o nosso entendimento, para que a gente possa entrar em cada porta do reino agora. Senhor, eu quero orar por esta igreja, eu quero orar pela vida do pastor Fábio, de sua digníssima esposa, de seu filho, ó Deus querido, Senhor, de toda a igreja, desses obreiros, ministros, Senhor, da vida de todos aqueles que não vieram, Pai, a todos que estão no caderno de oração, seja como for, eu quero orar agora. Abra os olhos deles agora, abra o entendimento deles agora, e que cada crente presente, Senhor, ou representado aqui, cada família representada, possa andar por esse caminho, e andando por esse caminho, possa receber, ó Deus querido, Senhor, a graça, a misericórdia, a bondade, o seu amor e o entendimento da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, dá força e revigora para o teu louvor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.